Olá, meus queridos. Na recomendação de filme de hoje, ai que delícia, a gente tem um exemplo de um filme incrível, repertório com certeza para variados temas, que é, olha o título, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Meu Deus, algumas pessoas. Depois eu lembrei que alguns colegas, professores, queridos e queridas, já tinham me recomendado para assistir esse filme. Mas isso ainda não tinha acontecido. Não conhecia, né? Vi professores, aqueles gênios assim da língua portuguesa, me dizendo assiste esse filme. E eu ainda não havia conhecido. Chegou o momento, agora nesses dias aí de descanso, recesso, período, né, um micro recesso aí, tivemos a oportunidade de assistir esse filme incrível. Primeiro ponto de partida para você entender o quão incrível é esse filme. Ele se passa na década de 40, contexto em que começa e termina a Segunda Guerra Mundial. Então você precisa ter uma noção do repertório que você vai dispor ao assistir um filme como esse. O filme não se passa agora. É preciso você entender que o filme se passa naquele intervalo de tempo, que é um intervalo de turbulências políticas, guerra, e aí a gente se pergunta como fica o controle do conhecimento na Segunda Guerra Mundial? Tem censura? Como fica a produção de saber, a produção de ciência? Como fica a cultura quando um país está vivendo uma guerra? Como ficam as pessoas, as crianças? Como ficam as mulheres quando isso está acontecendo? Então esse filme ele se passa na Alemanha, num contexto que é 1946, também conhecido como contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem uma protagonista lindíssima, beleza não lhe falta, ela é linda de verdade e ela vai, né, desbravar esse ambiente onde o filme se passa e vai perceber a existência de, de uma verdadeira sociedade secreta. Uma sociedade secreta onde há clube do livro. Olha que coisa interessante, para quem gosta de leitura, né, para quem é apaixonado, para quem dá valor à questão da leitura, com certeza vai entender a magnitude desse filme. E aí a gente faz uma pergunta que é: quem detinha um acesso à leitura? O que a leitura proporciona naquele contexto? Até hoje, né, e sempre a leitura será importante, mas a gente se pergunta, e na década de 40, contexto de uma guerra, qual a importância do conhecimento e a leitura? O que a leitura e o conhecimento faz na tua vida? É sobre isso que esse livro vai trazer. Qual a importância da leitura para homens, para mulheres e para crianças? Então a gente assiste, você telespectador, quando assiste um filme como esse, na minha opinião, você simplesmente assiste e você se vê num observatório que é. Qual a importância da leitura para homens? Qual a importância para mulheres na década de 40? Como vive, como existia, como eram, como são as mulheres da década de 40 e as crianças, né? Então, eu diria que essa recomendação é uma recomendação perfeita para estudantes, para professores de língua portuguesa, para professores de história, porque o professor de história é aquele que defende o quanto é importante na tua vida a memória, a oralidade, a história oral, o relato. E esse filme também versa sobre isso, né? E, ao meu ver, também um ponto alto do filme A Sociedade Literária é o protagonismo feminino, né? Até porque se você for analisar a história da literatura, a história do pensamento, a história de uma forma geral, a gente tem, né, um protagonismo masculino. E esse filme vai trazer uma protagonista belíssima, estudiosa, leitora, mulher. Esse é um dos seus grandes pontos altos e um dos seus grandes diferenciais. Se você ainda não assistiu, se permita assistir A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Beijo grande, essa é a nossa recomendação de hoje. Um abraço, tchau, tchau.